Muito boa tarde, este é o programa Eclésia que chega até si. É a oportunidade para ficar a par dos temas que marcam a atualidade informativa na Igreja Católica. Os responsáveis pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil estão apostados em desenvolver projetos de anúncio entre os jovens e em sintonia com todas as dioceses e com a Conferência Episcopal Portuguesa. Um projeto assumido no primeiro encontro entre responsáveis nacionais e diocesanos. É uma nova equipa de um departamento da Pastoral da Igreja que inicia funções com o objetivo de fazer da Pastoral Juvenil, das atividades que a Igreja Católica promove para estar, dialogar e celebrar com os jovens, uma experiência marcante. A Pastoral Juvenil não são foguetes, nem tampouco umas atividades para nos entreter, bem pelo contrário. A pastoral enraiza-se naquilo que são as nossas comunidades. A Pastoral Juvenil tem que ser local. Tem que ser enraizada naquilo que é a nossa experiência profunda, no encontro pessoal com Cristo e que se transmite ao outro. E quando nós somos portadores de uma grande alegria, nós não queremos deixá-la para nós, queremos anunciá-la. E é essa mesma experiência de anúncio que cada um quer fazer, concretamente cada secretariado. E é em conjunto que o atual diretor do Departamento Nacional quer pensar e programar a Pastoral Juvenil em Portugal. Este encontro com os responsáveis diocesanos pela presença da Igreja Católica junto dos jovens foi o recomeço de apostas na proximidade e num trabalho desenvolvido em conjunto com o que acontece localmente. Faz sentido esta programação que fazemos com os secretariados e também com o Conselho, em que fazem parte todos os movimentos juvenis inscritos e registados com aprovação da Conferência Episcopal Portuguesa. Para dessa forma, de facto, darmos uma imagem de união e ao mesmo tempo de dom, de estarmos ao serviço. E ao mesmo tempo, aquilo que cada um está a fazer de melhor, vivermos na ousadia da partilha. Foi muito bom. E esta programação que não se trata apenas de fazer manutenção. Não queremos fazer manutenção da Pastoral Juvenil. Não, bem pelo contrário. De facto, rasgar horizontes, sublinho esta ideia de rasgar horizontes, sem medos, para derrubarmos a teoria do medo e traçarmos um caminho deste triênio que nos leve mais longe. Faz já parte deste programa nacional a peregrinação de jovens a Fátima, o Fátima Jovem nos dias 5 e 6 de maio, o Festival da Canção Jovem no dia 1 e 2 de dezembro. A participação no Festival J, que Braga acolhe em julho, e a realização de um simpósio de formação para os responsáveis dos secretariados diocesanos e para os agentes da pastoral com os jovens são outras iniciativas do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Depois de amanhã, Dom Manuel Monteiro de Castro receberá o barrete cardinalício das mãos do Papa Bento XVI. A partir deste momento, o Colégio Cardinalício passará a contar com 3 cardeais portugueses. A Eclésia traça hoje o perfil de um homem que saiu de Santa Eufémia de Prazins, perto de Guimarães. Já percorreu o mundo e agora vai passar a ser um dos conselheiros do Papa. Nasceu em março de 1938. Foi ordenado padre em Braga em 1961 e recebeu o ministério episcopal em 1985. Dom Manuel Monteiro de Castro nasceu aqui, nesta pequena aldeia, a poucos quilómetros de Guimarães, Santa Eufémia de Prazins. Uma terra que lhe tem prestado as mais diversas homenagens ao longo de mais de 4 décadas ao serviço do Vaticano e da Igreja Universal. É que Dom Manuel Monteiro de Castro nunca foi padre ou bispo em Portugal. Após a sua ordenação sacerdotal, foi para Roma. Estive em Roma de 61 a 67, frequentei o curso de Direito Canónico na Universidade Gregoriana, fiz também o curso da Rota para os advogados do Tribunal da Rota, que é o Supremo Tribunal da Igreja, e fiz a Academia Pontifícia. Tive também a ocasião e a honra de participar no Concílio Vaticano II. Em 1967, Dom Manuel Monteiro de Castro dá início a uma carreira que antes nem imaginava existir: ser diplomata ao serviço do Vaticano. Depois de ter estado no Concílio Vaticano II, talvez isso tivesse, digamos, chamado a atenção dos superiores, e também o facto que Portugal não tinha ninguém no corpo diplomático. Eu creio que eu sou o primeiro núncio da história de Portugal. A sua missão ao serviço da diplomacia no Vaticano começa no Panamá e segue para a Guatemala, Vietnã,
Austrália, México, Bélgica, Trindade e Tobago, África do Sul e Espanha. Esteve em Espanha até 2009. Apesar de ter manifestado o desejo a Bento XVI de regressar à sua aldeia natal, o atual Papa deu-lhe novas missões, desta vez na Cúria Romana. Foi nomeado secretário da Congregação para os Bispos, mais tarde consultor da Congregação para a Doutrina da Fé e secretário do Colégio Cardinalício, o órgão que reúne os conselheiros mais próximos do Papa. No passado dia 5 de janeiro, Dom Manuel Monteiro de Castro recebe uma nova missão, responsável pela Penitenciaria Apostólica, um dos 3 tribunais da Cúria Romana. No dia seguinte, Bento XVI anuncia a convocação de um consistório para a criação de 22 novos cardeais. Dom António Monteiro de Castro é um deles. Monsignor Manuel Monteiro de Castro, Penitenciário Maggiore. Em julho de 2010, a quando da celebração dos 25 anos da Sagração Episcopal, era com simplicidade que comentava o programa Eclésia o seu currículo ao serviço do Vaticano e de toda a Igreja. O que importa é procurar trabalhar bem, com gosto, feliz e fazer felizes os outros também. Dom Manuel Monteiro de Castro vem juntar-se a mais 2 portugueses no Colégio Cardinalício, o cardeal Dom José Saraiva Martins e o cardeal Dom José Policarpo. Dom Manuel Monteiro de Castro é um dos 22 novos cardeais que vão ser criados no consistório que decorrerá no Vaticano no próximo sábado. Mas o que é e qual a função de um consistório? Tentamos responder a estas perguntas com a ajuda do jornalista Otávio Carmo, da agência Eclésia. Esta é a 4ª vez que Bento XVI convoca um consistório. O último foi em novembro de 2010. Recorrendo à origem da palavra, consistório é o lugar onde se está em conjunto. Neste caso, onde se junta o Papa e os seus conselheiros, os cardeais. Uma das funções do consistório é criar novos cardeais. A entrega do barrete cardinalício e do anel são gestos mais simbólicos. No consistório do próximo sábado, que será um consistório ordinário, serão criados 22 novos cardeais, entre os quais o português Dom Manuel Monteiro de Castro. Os cardeais são chamados quando há necessidade de criar novos membros do Colégio Cardinalício. Se tivermos em conta que no início deste ano o número dos chamados cardeais eleitores estava, penso que em 107, e 13 desses cardeais iriam fazer cumprir os 80 anos até final de 2012, portanto o número baixaria para baixo dos 100, que está muito longe dos 120, 125 que estão, enfim, mais ou menos determinados na prática habitual, e foi nesse sentido, enfim, não é que a motivação para criar cardeais seja meramente aritmética, mas foi nesse sentido que se deu agora a convocação deste consistório. No caso português, Dom Manuel Monteiro de Castro junta-se a Dom José Policarpo no Colégio Cardinalício como cardeal eleitor no próximo conclave, uma vez que o cardeal Saraiva Martins deixou este ano de o ser por ter atingido 80 anos de idade. Parece-me que houve esta atenção de facto que no dia em que Dom José Saraiva Martins fazia 80 anos foi possível criar, com muito mérito pelo percurso pessoal do Dom Manuel Monteiro de Castro, foi possível criar um novo cardeal português que tem direito a votar na eleição do futuro Papa. Mas para além de criar novos cardeais, o consistório de sábado analisará as causas de canonização de 7 beatos e será também um momento de reflexão sobre assuntos que dizem respeito ao governo da Igreja. Estará em destaque o tema do próximo Sínodo dos Bispos, a nova evangelização. O que tem havido nos últimos anos é que no dia anterior ao encontro propriamente dito, em que são criados os cardeais, há um dia de oração e de reflexão, à porta fechada, entre os membros do Colégio Cardinalício, os cardeais que são designados e o Papa. Desta feita, esse encontro vai abordar o tema que vai estar em destaque no Sínodo de Outubro, o da nova evangelização, e o da missionação mais tradicional, que nós chamamos agentes, portanto, em territórios que não são cristianizados. Com o consistório de sábado, o corpo cardinalício será composto por 192 cardeais, representantes de 70 países. Com direito a voto no próximo conclave, serão cerca de 120. Os restantes não poderão eleger um novo Papa por já terem atingido os 80 anos. E agora a rubrica O Passado do Presente. Dom Manuel Clemente revela-nos mais algumas dimensões da vida de Marcel Callot.
A história de Marcel Callot, uma história de martírio vivido nos campos de concentração na Alemanha. Temos apresentado essa história em cada semana nesta rubrica O Passado Presente, onde contamos com Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. Encaminhamos-nos para a sentença final nesta história de martírio de Marcel Callot. Exatamente. Para o final da história. Para o final da história. Porque realmente não é só a dele, mas é a finalidade da história de cada um de nós, mesmo que não sejam em circunstâncias tão trágicas, porque só pode ser assim, quer dizer, a vida como vida partilhada e partilhada até ao fim e ganhando aí todo o seu sentido. Eu já tenho salientado aqui que o que mais impressiona na vida deste jovem francês, que morre com 25 anos incompletos, não é? Nascido em 21 e falecido em 45, o que mais impressiona, dizia, é o decalque quase perfeito da história de um outro jovem de Nazaré da Galileia que falece, que é morto com 32, 33 anos, não é? Jesus de Nazaré, e que é a base, o padrão e a vida de tudo aquilo que é cristianismo no mundo. Portanto, há aqui um decalque quase passo a passo daquilo que acontece com Jesus. E, portanto, nós reparávamos quando em 43 ele está a pensar, anunciar o seu casamento, vem a convocatória para ir para o trabalho obrigatório na Alemanha, ele podia ter fugido e não foge. Tem ali 2, 3 dias de luta interior, é uma quase agonia de Cristo no horto para ir até ao fim e ser fiel à vontade do Pai, e como o Marcel também diz, eu vou para o campo de trabalho, eu vou para o trabalho obrigatório, eu vou como missionário. E vai, e lá está, e lá continua a levantar o ânimo dos seus colegas, como vimos, não é? E agora estamos na prisão de Gotha, já estamos a caminhar para o fim de 44, e à espera que venha a sentença da sede da Gestapo, e a sentença foi campo de concentração. Campo de concentração, e ele passará primeiro por um campo e depois, sobretudo, por outro, de Mauthausen, onde acabará por morrer em março de 45, enfim, de inanição, de esgotamento, como veremos também. Mas, antes de ir aí, eu peço ao Paulo para ler um trecho deste trabalho que o de Morville dedicou a Marcel Callot, porque as palavras são muito precisas e muito sugestivas. No dia 25 de setembro chegou a sentença de Berlim. Eram todos culpados do seguinte crime: influência católica entre os companheiros franceses durante o serviço de trabalho obrigatório, o que se converteu numa ameaça para o Estado e para o povo alemão. Marcel foi enviado agrilhoado a outros 4 condenados para o campo de concentração de Flossenburgo e no final de outubro para Mauthausen, perto de Linz. Aí, os prisioneiros trabalhavam numa enorme fábrica subterrânea, na produção de aviões Messerschmitt. Marcel, no limite das suas forças e chegado à exaustão, tinha um trabalho pesado de soldadura. Em fevereiro de 1945, alguém lhe roubou os óculos. Qualquer erro que ocorresse na linha de montagem era considerado sabotagem. O culpado tinha então de se despir e era espancado. 25 golpes de gumi, um bastão de borracha. Marcel foi assim espancado por 4 vezes. Apesar de todo o sofrimento, Bonino conta que nunca insultou os algozes. Nunca permitiu que o ódio encontrasse lugar no seu coração. No dia 5 de janeiro de 1945, Marcel sofreu um colapso e passou 15 dias na enfermaria. Isso significava a transferência de um tipo de tortura para outro. De acordo com o registro das mortes do campo, a sua morte foi às 2h55 da manhã do dia 19 de março de 1945. E temos um autêntico relato da paixão, porque enquanto o Paulo lia esse texto, certamente que os nossos telespectadores lembraram o trecho que nós lemos em cada Sexta-feira Santa da paixão e da morte de Jesus. Porque condenação, depois prisão e tortura e flagelação e morte. Todos esses elementos nós os encontramos de algum modo, e de que modo, nesses últimos tempos de Marcel Callot neste mundo, no campo de concentração de Mauthausen. Como, aliás, encontraríamos em muitos outros mártires cristãos que se juntaram aos milhões de mártires judeus e de outras proveniências, nesses mesmos campos de concentração ou em outros campos de concentração de outros regimes e de outras latitudes que também não faltaram
ao longo desse maior século de mártires, que foi o século XX. Mas reparemos como tudo isso é tal e qual, né? Quase que sentimos, passo o termo, como nosso e, sobretudo, como seguidor de Cristo, esse padecimento de Marcel Callot, e com que firmeza, com que espírito, com que estado de ânimo, com que inteireza cristã. E, enfim, aqui há anos, os nossos telespectadores estão recordados, houve aquele filme sobre a Paixão de Cristo, Mel Gibson, não é? Que se baseava nos relatos evangélicos, mas também se baseava noutras fontes mais da piedade cristã, concretamente nas visões da Ana Catarina Emmerich do século XIX, e portanto, com tanta força, com tanta expressão dos padecimentos, dos suplícios. Mas eu julgo que a vida de Marcel Callot ainda ultrapassa certamente pelo seu realismo, pela verdade com que aconteceu e que está testemunhada, porque isso tudo é feito com testemunhos de companheiros de campo de concentração, os que chegaram depois. Ultrapassa em realismo cristão, o filme de Mel Gibson, não é? E reparamos como é assim até ao fim, e mais uma vez a causa da condenação, né? por influência cristã, que era inaceitável. E agora referimos à condenação de Jesus Cristo, e também era uma condenação porquê? Porque ele era fiel à sua proposta, àquele reino que ele trazia, por mais que ele mostrasse que a sua realeza era de outro mundo, quer dizer, não é à maneira das realezas deste mundo, por mais que Jesus Cristo evidenciasse pelo seu procedimento, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, que não queria competir com nenhum império da Terra, e, no entanto, isso foi considerado como impossível, portanto não foi aceito nem pelo Israel nem pelos romanos do seu tempo, e Jesus morre por causa desta dupla condenação. Uma motivação religiosa ou política, mas é também o que acontece com Marcel Callot, porque quando ele vai para o campo de concentração, quando vem a tal sentença da Gestapo de Berlim, e entra nessa fase final da sua vida, da sua cruz, desse autêntico Gólgota de Mauthausen, quando ele lá chega, pois também é por uma motivação política ou religiosa mal entendida pelos seus perseguidores, ou então inaceitável para eles. Porque, como digo, e eu quero repetir isto, o problema dos totalitarismos é que eles não aceitam a liberdade interior daqueles que subjugam. A liberdade interior. Nada os desafia tanto aos totalitarismos, seja de que tempo for e de que latitude for, como a liberdade de espírito daqueles que eles querem subjugar. Por isso essa influência católica era uma ameaça para o Estado. Era uma ameaça para o Estado, porque o Estado considerava-se, no fundo, a consciência de todos, não é? Como que encarnando, como que resumindo a si próprio, no seu Führer, a consciência de todos. Não é? E, portanto, a manifestação de uma liberdade interior, de consciência, o não ficar subjugado, não ficar submetido, como eles estavam ainda antes lá na sala de Gotha, transformada em cenáculo de Jerusalém, reencontrada, tudo isto era inaceitável, não podia ser. E por isso o caminho se torna cada vez mais estreito e Mauthausen, enfim, é um caminho praticamente sem saída, a não ser essa saída da liberdade interior, de conseguir não pagar o mal com o mal, não é? Por 4 vezes é açoitado, não é? Por 4 vezes é açoitado, e diz um seu companheiro, num testemunho que sobrou, um tal Bonino, que ele nunca incriminou aqueles que o estavam enfim, a maltratar, não é? Porque sabia oferecer. O que é que se pode fazer perante a demasiada dor, também, talvez perante a demasiada alegria, se não oferecer, quer dizer, dar à proveniência de todas as coisas o mesmo realismo que elas tenham. Ora bem, e isso é efetivamente a reprodução daquela última frase de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tudo isto, repito, com uma tal precisão de detalhes, e até esse, né, nos últimos meses, enfim, a certa altura, cair e ser levado para a enfermaria. A enfermaria de um campo de concentração só se pode chamar enfermaria porque tem lá enfermos, não porque cure ninguém, porque enfim, era passado de um inferno para outro inferno, não é? Enfim, quem já teve a oportunidade de visitar um campo de concentração, mais conhecido de Auschwitz, havia o Museu de Auschwitz, e houve as explicações, e viu que lá resta daquelas enfermarias, mas sabe isso mesmo, quer dizer, que eram lugares de morte, não é? E das coisas mais impressionantes que eu guardo na memória dessa visita a Auschwitz, como numa dessas celas, há um prisioneiro ainda conseguiu inscrever nas paredes, ainda lá está uma cruz, não é? Uma cruz do Senhor, que é a tal identificação
dos mártires de todos os tempos, com o mártir por antonomasia, não é? O mártir padrão, que é Jesus Cristo. Bem, isso aí também acontece com o Marcel Callot, ficou vivamente na memória de todos aqueles que conseguiram passar alguma notícia desses seus últimos momentos lá no campo de concentração, como aí está muito bem compendiado nesse relato de Couve de Morreville. Um relato ao qual voltaremos dois 8 dias, quando encerremos esta apresentação aqui no programa Eclésia da história de Marcel Callot. E posso adiantar, e para terminar em beleza, mas a beleza da cruz. A beleza da cruz, enfim, como terminou também uma outra história, não é? Da cruz e depois da ressurreição. Claro, o fulgor da ressurreição. Fica então marcado o encontro culminante para Deus 8 dias para a conclusão desta história de martírio de Marcel Callot. Lembro que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem publicada a biografia de Marcel Callot e oferece um exemplar aos primeiros 5 telespectadores que enviem um mail para o endereço que aqui apresentamos na parte inferior do ecrã, apoio@fundacão-ais.pt. É tudo por hoje. Este programa fica também disponível na internet em agência.eclesia.pt. Aí encontra toda a atualidade da Igreja Católica. Obrigado por ter estado connosco. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.